Notícia de última hora. O pentacampeão da NBA, Kobe Bryant, morreu em um acidente de helicóptero. Um acidente de aviação com uma figura pública devasta Los Angeles. Eu não tenho palavras agora. Os investigadores da NTSB rapidamente inspecionam os destroços. Todos os sistemas mecânicos, sistemas eletrônicos pareciam estar funcionando bem. Os dados fornecem uma imagem detalhada de todo o voo. Então eles decolam logo depois das 9 e ficam em espera por 12 minutos. 2 de novembro, Echo X-Ray. Aguarde fora do espaço aéreo de Burbank. Ok, vamos esperar fora de Burbank. Certamente isso aumentou o tempo de voo. Ele está com muita velocidade aqui, a cerca de 140 nós. Os investigadores devem considerar o impensável. Ele estava tentando recuperar o tempo perdido? Muitos se perguntam se Kobe, sendo Kobe, pode ter pressionado esse piloto. Mas não há nenhuma prova para apoiar essa suspeita. Então o que aconteceu com esse cara? Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Helicóptero letal. Oi, Rick. Eu vou direto para o norte, até o estádio dos Dodgers, contornando Burbank, e seguindo a 118 para subir e contornar o clima aqui embaixo. Qual é a visibilidade em Burbank? Nuvens esparsas com visibilidade de 8 quilômetros. Estamos prontos para ir. Ara Zobayan é piloto de helicóptero com mais de 8.000 horas de voo. Estarão aqui em 15 minutos. Vou encontrá-los aqui e ajudar com o embarque. Entendido. Ele é o piloto-chefe da Island Express, uma empresa de fretamento de helicópteros com sede no condado de Los Angeles, na Califórnia. A Island Express é uma empresa familiar que está no sul da Califórnia há várias décadas e é conhecida como uma empresa que pode fornecer serviço VIP de helicóptero. Entre seus clientes regulares conhecidos, a estrela da mídia, Kylie Jenner, o superastro do LA Clippers, Kawhi Leonard, e o cliente de hoje, o grande Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. Kobe Bryant foi um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. É um jogador icônico dos Los Angeles Lakers. Ele foi convocado pela equipe em 1996, quando tinha 17 anos. Ele se tornou o coração e a alma do time por 20 anos. Venceu 5 campeonatos mundiais, participou dos jogos dos All-Stars por 18 vezes e se tornou uma grande estrela por si só, além da equipe. Reconhecido simplesmente por seu primeiro nome, Kobe. Como estão todos hoje? Ara Zobayan pilotou para Kobe e sua família dezenas de vezes. Vamos embarcar. Kobe e o piloto desse helicóptero se tornaram amigos, porque ele o conduziu tantas vezes pelo sul da Califórnia que acabaram criando uma relação. Kobe Bryant voa em um luxuoso Sikorsky S-76B. Ele está configurado para transportar 8 passageiros. O Sikorsky 76B é como uma limusine aérea, porque é bastante comum para viagens VIP. Acho que os chefes de estado o usam em diferentes países e também é usado como uma ambulância aérea em algumas situações. É espaçoso, é confiável, é considerado o mais seguro de todos. Kobe, sua filha Gianna e 6 outras pessoas estão indo para um torneio de basquete perto de Camarillo, a 129 quilômetros de distância. Kobe é o treinador da equipe. Gianna, a estrela. O voo de hoje, de 30 minutos, levará o helicóptero para o norte, passando por Burbank, e depois para o oeste, em direção a Camarillo. Zobayan seguirá 2 rodovias para se orientar, a 5 noroeste e a 101 oeste até Camarillo. Ei, pessoal, vai ficar barulhento aí atrás. Helicóptero 72 Echo X-Ray Island Express para partida na Leste 1. Helicóptero 72 Echo X-Ray, liberado para a partida da Island Express. Tenha um bom voo. Bom voo, 2 Echo X-Ray. Pouco depois das 9 horas, o helicóptero decola de Santa Ana. O destino é a Mamba Sports Academy, de Kobe Bryant. É um traslado regular para Zobayan. Ele transportou esse mesmo grupo para lá na ida e na volta no dia anterior. Ele era um piloto muito experiente. Ele era capaz de pilotar o helicóptero em alta velocidade, em baixa altitude, em um espaço aéreo muito denso e lidar com o clima ao mesmo tempo.
Desde seus primeiros dias como jogador, Kobe Bryant preferia viajar de helicóptero em vez de pegar as autoestradas lotadas do sul da Califórnia. Ele usa rotineiramente helicópteros para suas viagens pessoais e profissionais. O Kobe amava voar de helicóptero, porque ele amava o tempo que isso economizava. Kurt Dietz também voava para a Island Express. Voar em Los Angeles é como em nenhum outro lugar. Há um grande congestionamento de vários tipos de espaço aéreo em uma pequena área. Então você sempre fica entrando e saindo do espaço aéreo. O voo de hoje precisará passar primeiro pelo espaço aéreo controlado ao redor de Burbank e depois por Van Nuys. Burbank, helicóptero 72 Echo X-Ray, helicóptero Sikorsky, aproximando-se do zoológico para uma transição 101 no sentido oeste. Zobayan solicita permissão para passar pelo espaço aéreo de Burbank. É um aeroporto muito movimentado e os controladores sabem o que estão fazendo. Novembro 72 Echo X-Ray, Torre de Burbank. Classe Charlie em Burbank e IFR. Declara intenção. Burbank está aceitando apenas voos IFR, ou com regras que exigem que os pilotos naveguem apenas por instrumentos. Zobayan, no entanto, só está autorizado a voar usando referência visual de voo, ou VFR. O limite para o voo visual é normalmente 5 km. O aeroporto de Burbank estava a 4 km. Com visibilidade insuficiente para VFR, o controlador nega sua solicitação. Mas Zobayan pilota helicópteros no sul da Califórnia há tempo suficiente para contornar essa restrição. Peço transição VFR especial para 101 no sentido oeste. Um VFR especial permite que ele opere em visibilidade abaixo do padrão, até 1,5 km de visibilidade. Isso é um acordo que você tem com a torre, dizendo, eu estou aqui, quero ir para lá, estou solicitando um VFR especial. O VFR especial permite que Zobayan navegue visualmente pela área de baixa visibilidade. Novembro 2 Echo X-Ray. Mantenha-se fora do espaço aéreo de Burbank. Tem uma aeronave arremetendo e um citation chegando. O controlador autoriza Zobayan a cruzar o espaço aéreo de Burbank. Mas sob as regras do VFR especial, ele agora deve esperar até que o espaço aéreo esteja livre de tráfego. Ok, vamos aguardar fora de Burbank. 2 Echo X-Ray. Ei, pessoal, teremos que circular aqui por alguns minutos enquanto esperamos que alguns aviões saiam do caminho. Não deve nos atrasar muito. Sempre que você tem uma espera, isso põe grande pressão sobre você como piloto, porque você vai se atrasar. Finalmente, após 12 minutos de espera, o espaço aéreo de Burbank é liberado e Zobayan pode passar. Novembro 2 X-Ray liberado para Burbank. Manter VFR especial. Entendido, manter VFR especial, helicóptero 2 Echo X-Ray. De Burbank, o helicóptero seguirá pela rodovia I-5 para noroeste e depois pela 118 ao redor do topo do espaço aéreo de Van Nuys. Depois para o sul, para seguir pela 101 até Camarillo. Marcos para pilotar aeronaves em Los Angeles são muito importantes. Kobe Bryant e os outros passageiros devem chegar a Camarillo com apenas alguns minutos de atraso. Van Nuys, helicóptero 2 Echo X-Ray, com você para a transição VFR especial. Helicóptero 72 Echo X-Ray, liberado em Van Nuys ao longo da rodovia 118 no sentido oeste. O helicóptero está liberado para passar pelo espaço aéreo perto de Van Nuys. Zobayan agora chama o controlador final desta jornada, o controlador de aproximação por radar do sul da Califórnia, que cuidará do voo até chegar a Camarillo. Socal, helicóptero 72 Echo X-Ray, com você em 174 metros para Camarillo. Helicóptero 72 Echo X-Ray, aproximação de Socal. Entendido, você vai permanecer tão baixo até Camarillo? O helicóptero está voando 174 metros acima do solo. Sim, senhor. Baixa altitude, 2 Echo X-Ray. Zobayan precisa ficar abaixo das nuvens, que estão a cerca de 300 metros acima do solo. O caminho que ele fez foi a rota mais baixa possível, por causa do clima. Entendido. Vou perder você no radar em breve.
Mas na baixa altitude, em terreno montanhoso, os controladores não poderão manter contato de radar com o voo. De tão baixo, os controladores não podiam vê-lo no radar. Entendido, 2 Echo X-Ray. A menos de 10 minutos do seu destino, a visibilidade piora. A área da bacia de Los Angeles é bem conhecida por ter essa camada marinha de temperaturas de águas mais frias e ar mais quente, onde você tem nuvens baixas e baixa visibilidade. Zobayan comunica sua intenção de subir acima de algumas nuvens baixas. Vamos começar a nossa subida para ir acima das nuvens. Dois Echo X-Ray, onde você está? A oeste de Van Nuys, 2 Echo X-Ray. 2 Echo X-Ray, identificação? O controlador não está rastreando o helicóptero. Ele precisa que Zobayan acione seu sinal de transponder para que ele possa localizá-lo em sua tela. Você aperta um botão no seu transponder que pisca na tela do radar, para que ele saiba onde você está. Identificação. Dois Echo X-Ray, declare intenção. Estamos subindo para 1.220 metros, 2 Echo X-Ray. E o que vai fazer quando atingir a altitude? Nas colinas próximas a Calabasas, testemunhas veem um helicóptero emergir das nuvens e atingir o solo. A equipe que rastreia o voo de Kobe Bryant percebe que algo deu errado. O helicóptero já deveria ter pousado em Camarillo. Ele desapareceu de seu rastreador de voo. E temos notícias de última hora. Um acidente de helicóptero no sul da Califórnia. Os subdelegados do condado de Los Angeles estão respondendo aos relatos desse acidente pouco antes das 10, hora do Pacífico, na área de Calabasas. Não demora muito para que a mídia esteja relatando a trágica notícia. Kobe Bryant, sua filha de 13 anos e mais 7 pessoas morreram no acidente de helicóptero. É uma daquelas coisas em que você pode até ler as palavras e processá-las, mas não consegue. É difícil aceitar porque você tem que pensar que ele nunca mais vai voltar. Ele era o cara, ele era meu ícone, meu modelo, que me pôs no esporte e que me fez jogar. Eu não tenho palavras agora. Você não vai ver outro jogador como ele de novo. Ele vai fazer falta. Há uma grande manifestação de tristeza em Los Angeles. As pessoas foram até o Staples Center e deixaram todo tipo de lembranças diferentes. Isso vai além do basquete, eu acho, só porque acho que o Kobe era um símbolo real, sabe, de trabalho duro e dedicação. Todo mundo ficou muito triste com o ocorrido. Te amo, Kobe, te amo, Didi e toda a família. Estamos aqui para conduzir uma investigação de segurança. E a nossa missão não é só determinar o que aconteceu, mas por que aconteceu e como aconteceu, para evitar que um acidente semelhante aconteça novamente. A NTSB inicia sua investigação no local do acidente, procurando por pistas que expliquem por que um helicóptero de última geração, pilotado por um piloto altamente experiente, caiu a 39 quilômetros de seu destino. A primeira coisa que você faz no local do acidente é tentar ver se todos os componentes estão no local do acidente. Houve algum tipo de falha mecânica, uma pá do rotor quebrou ou um rotor da cauda se soltou. A equipe usa um drone para vasculhar o local do acidente e estudar a forma dos destroços. Ao olhar para o local do acidente, fica muito claro que a taxa de descida foi relativamente alta.
O helicóptero bateu e os destroços então ricochetearam cerca de 27 metros, onde pararam. Então, havia muito mais velocidade vertical aqui do que velocidade horizontal. E todas as partes do helicóptero estavam no local do acidente. Os investigadores estudam as superfícies de controle de voo, os motores e rotores, bem como os instrumentos de voo do helicóptero. O exame desses componentes descobriu que não havia evidências de falhas pré-impacto, que todos os sistemas mecânicos, sistemas eletrônicos, tudo naquele momento parecia estar funcionando bem. Bill English, da NTSB, liderou as investigações sobre alguns dos acidentes de aviação mais conhecidos no mundo. Precisamos ser minuciosos neste aqui. Sabendo que há uma pessoa muito conhecida a bordo, obviamente a NTSB respondeu com uma equipe muito grande de investigações. Certo. Ele decola às 9h07, depois voa para noroeste. Para melhor entender o que houve, os investigadores montam uma trajetória de voo detalhada de um sistema ADS-B, que está a bordo do helicóptero Sikorsky. Os dados do ADS-B são como dados de transponder. Os controladores podem vê-lo. Ele registra a sua velocidade no ar, altitude e rumos e outras informações. E então podemos pilotar isso. Parece que há algum tipo de espera aqui em Burbank. Então ele segue a I-5 para Van Nuys. E depois para o sul até 101, que ele segue até fazer esse retorno direto para uma encosta. Você vê essa curva para a esquerda, onde ele está voltando ou fazendo alguma coisa. E essa questão agora entra na investigação. O que exatamente o piloto está fazendo aqui? Vamos olhar a visibilidade. Eles estudam os relatórios de visibilidade das estações meteorológicas ao longo da rota. Ele conseguiu evitar o pior aqui e ficou meio preso perto de Burbank e Van Nuys, mas nada que ele não conseguisse passar. Ele tinha 6,5 km de visibilidade. Quando chegou perto do aeroporto de Burbank, a visibilidade era de 4 km. Isso ainda é totalmente voável para ele. De fato, de acordo com suas especificações de operação, ele poderia pilotar com 1,5 km de visibilidade. Certo. Eu entenderia se a visibilidade estivesse reduzida a zero. Mas não estava tão ruim. Então, o que aconteceu com esse cara? Porque temos um piloto experiente em uma aeronave capaz de voar e condições de visibilidade com as quais ele deveria ter sido capaz de lidar, perder o controle ou de alguma forma inadvertidamente fazer seu helicóptero cair no solo. Essa se torna a peça-chave dessa investigação. Precisamos descobrir o que de fato ele podia ver. Temos um pedido para o público. Estamos procurando fotos do clima na área do acidente. Mandem as fotos para witness@ntsb.gov. Os investigadores fazem um apelo ao público por provas do acidente de helicóptero da Island Express, que tirou a vida de Kobe Bryant e outras 8 pessoas. Eles estão procurando pistas para explicar como o piloto Ara Zobayan acabou atingindo uma encosta em uma rota que ele conhecia bem. Mais de 8.300 horas de voo, instrutor no S-76, piloto-chefe da Island Express. Pelo visto, o piloto favorito do Kobe. Meio que um superastro. Esse piloto não era um novato que acabou de tirar seu brevet. Ele era um dos melhores pilotos de helicóptero de Los Angeles, trabalhando para uma de suas principais empresas, com alguns de seus clientes mais importantes. Os registros mostram que às 7 horas da manhã do voo, Zobayan verificou o clima para sua avaliação de risco pré-voo e determinou que, embora houvesse nuvens baixas cobrindo a área, o voo era de baixo risco. Uma avaliação de risco envolve clima, ansiedade, sono, todos os fatores que entram em um voo. Mas uma camada de nuvens baixas ao redor de Los Angeles, conhecida como camada marinha, forçou Zobayan a alterar sua rota regular e mais direta. Por causa do clima, ele voou mais para o interior do que normalmente. Uma espécie de porta de trás para onde eles estavam indo. Com base na previsão, o plano dele estava certo. Visibilidade muito boa ao longo de todo o caminho. Então, o que deu errado?
Os investigadores precisam entender as condições exatas em que Zobayan voou nos momentos finais. 3 câmeras separadas voltadas para o sul em direção a 101. Eu não poderia pedir uma vista melhor. O apelo da NTSB por fotos do clima compensa. Um campo de beisebol próximo tinha câmeras de vigilância apontadas para partes importantes da trajetória de voo enquanto o helicóptero passava. Vamos ver o que esta mostra em um dia claro. Os investigadores comparam imagens da mesma câmera tiradas em um dia claro com imagens gravadas no momento do acidente. Ok, perfeito, certo. Então, 1 minuto antes do acidente, o helicóptero estaria passando por aqui. E não dá pra ver. Agora, o quão perto ele chegou da câmera? A melhor visualização dele seria aqui. São 1.340 metros. O helicóptero está a menos de 1,5 km da câmera, mas não é visível. Muito bem, e quanto a objetos maiores? Estas colinas, por exemplo. Visíveis em um dia claro, mas não no momento da queda. O topo fica a 2.440 metros de distância. Então a visibilidade era inferior a 2.440 metros. Isso dá 1,5 milha. O exame do vídeo diz aos investigadores que na hora do acidente, Zobayan não seria capaz de ver mais longe do que 2,5 km. Você só tinha permissão de voar em visibilidades de 1,5 km ou mais. 2,5 km? É bem baixo. Ainda é bem mínimo. Os investigadores sabem que Zobayan teria sido capaz de voar com segurança abaixo das nuvens com visibilidade de 2,5 km. Mas e se ele estava acima da base de nuvens? Mas ele estava a apenas 137 metros acima do solo. O teto de nuvens, a base da camada das nuvens, foi relatado como estando a 335 metros perto de Van Nuys. Mas Zobayan estava voando a cerca de 137 metros acima do solo, o que o colocaria bem abaixo das nuvens. Estas são imagens da câmera na 101 voltada para o oeste. Certo. Na verdade, mal dá para vê-lo aqui, indo para as nuvens bem pesadas. Agora a mesma câmera, 3 segundos depois, e ele desapareceu. E agora temos uma testemunha que disse que viu o helicóptero desaparecer no que ela descreveu como uma volumosa parede de nuvens pesadas. A NTSB teve algumas testemunhas muito boas, na minha opinião, e também tinham câmeras na área. Então, eles podiam coletar dados em tempo real do que esse piloto estaria encontrando. Os dados o mostram a apenas 137 metros acima do solo. Na base de nuvens não estava a mais de 137 metros acima do solo, não os 335 metros relatados ao longo da rota. O relatório em um aeroporto a 8 km de distância pode ser muito diferente do que você está encontrando por causa dos ventos fortes e esse tipo de coisa nas colinas. A área perto de Calabasas tem seu próprio clima único. O Malibu Canyon pode canalizar o nevoeiro do Oceano Pacífico. Sabe-se que esse nevoeiro se acumula precisamente onde Zobayan foi visto voando para as nuvens. O nevoeiro se acumula aqui, na Murrow Road. E foi aqui que nossas testemunhas o viram entrar nas nuvens. Os investigadores determinaram que pouco mais de 1 minuto antes do acidente, Zobayan voou em nuvens densas que reduziram sua visibilidade a quase zero. E isso confirma que ele voou por IMC. IMC, ou condição meteorológica de voos por instrumento, é quando a visibilidade é tão ruim que os pilotos precisam voar apenas com instrumentos. Eles só foram autorizados a voar sob as regras de voo visual. Legalmente, ele não tem permissão para entrar. Ele só tem permissão para ir apenas em condições visuais, e ainda assim ele o fez. Na aviação, existe um termo para pilotos em VFR que voam em condições de baixa visibilidade. É chamado de entrada inadvertida em IMC. Pode acontecer à noite quando voa para uma nuvem que você não viu. Pode acontecer de você optar por evitar algo e inadvertidamente entrar em uma nuvem. Infelizmente, é um acidente que acontece com muita frequência. A entrada inadvertida em IMC tem sido uma das principais causas de acidentes de aviação nos últimos 10 anos. Mais de 80% delas são fatais. Você não pode ver onde está o horizonte e não diferencia o céu do solo.
Você não sabe visualmente que é o nosso principal sentido. Você tem que confiar em sentidos secundários, como senso de equilíbrio e a ilusões que acontecem. Uma entrada inadvertida em condições de voo por instrumento é tão potencialmente perigosa que os pilotos são treinados para fazer o que puderem para evitá-la. Como ele se permitiu entrar nessa situação? Vamos ver as velocidades e altitudes dele. Os dados do ADS-B fornecem aos investigadores uma imagem detalhada da altitude e velocidade do helicóptero ao se aproximar de Calabasas. Se Zobayan tentou evitar o agravamento das condições, os dados mostrariam isso. Ele está com muita velocidade por aqui, a cerca de 140 nós. A visibilidade está ficando cada vez pior. Mas ele não está diminuindo a velocidade e ele não está voltando. Ele simplesmente continua. Por quê? Ele poderia ter dado meia volta, pousado em Van Nuys. Ele poderia ter circulado por um tempo perto do aeroporto, esperando que as condições melhorassem. Por alguma razão que nós não sabemos, ele não escolheu nenhuma dessas opções. A equipe agora considera a crença generalizada de que Zobayan foi pressionado a continuar o voo por seu passageiro conhecido. Muitos se perguntaram depois do acidente se o Colby, sendo Colby, pode ter pressionado esse piloto para chegar onde ele queria ir. E essa é a razão pela qual ele estava indo de helicóptero em primeiro lugar, para ir do ponto A para o ponto B e fazê-lo sem atrasos desnecessários. Os mesmos passageiros pegam o mesmo voo no dia anterior ao acidente. Eles deveriam decolar às 9h45, mas o Colby muda para as 9h. Eles adiantaram o voo em 45 minutos para que o Colby pudesse assistir a outro time ou times jogando em preparação para o torneio de basquete de sua filha no domingo. Eles decolam logo depois das 9h e aí isso acontece. Eles ficam parados por 12 minutos. Novembro 2, Echo X-Ray. Mantenha-se fora do espaço aéreo de Burbank. Tem uma aeronave arremetendo e um Citation chegando. Os investigadores sabem que o helicóptero de Colby ficou retido em Burbank por 12 minutos, enquanto Zobayan esperava que o controle de tráfego aéreo liberasse o espaço controlado. Ok, vamos esperar fora de Burbank. 2 Echo X-Ray. Pouco mais de 10 minutos depois, Zobayan voou por uma densa cobertura de nuvens a uma velocidade de 260 km por hora, ao se aproximar de Camarillo. Na minha opinião, 147 nós é provavelmente o dobro da velocidade que ele deveria estar operando naquelas condições visuais. Ele deveria ter desacelerado. Ele estava tentando recuperar o tempo perdido? A equipe investiga os voos anteriores de Kobe Bryant com a Island Express para ver se há algum histórico dele pressionando os pilotos. Ele fez 26 voos com a Island Express no ano passado. E nenhuma vez ele pressionou um piloto para continuar. O Colby nunca pressionaria um piloto. Eu voei com ele por 2 anos e nenhuma vez houve qualquer quantidade de pressão da parte dele. Os investigadores não encontram evidências de que Kobe Bryant ou qualquer membro de sua equipe tenha pressionado Zobayan para seguir com o voo. Eles tinham história juntos. Eles examinam o relacionamento de Kobe Bryant com Ara Zobayan em busca de qualquer coisa que possa ter afetado o comportamento do piloto no dia do acidente. Mais do que história, o diretor de operações diz que o relacionamento do Colby com o Ara era, abre aspas, caloroso e amigável, e que ele confiava no Ara para transportar sua família, e que eles sempre queriam o Ara. O vice-presidente da empresa diz que o relacionamento deles era mais como uma amizade, e que o Colby chamava o piloto de meu chapa. Esses caras eram mesmo amigos. O relacionamento podia ser pressão suficiente. Como estão todos hoje? Os investigadores concluem que o relacionamento de amizade de Zobayan com Kobe Bryant pode ter levado a uma pressão autoinduzida para levá-lo ao seu destino. Um pouco da preocupação aqui é de que o piloto estivesse tentando completar a missão para satisfazer o cliente. Os investigadores logo descobrem outro fator importante que pode ter influenciado a tomada de decisão de Zobayan. 6 minutos antes da queda, ele sai do espaço aéreo de Van Nuys e segue para o sul. Diz aos controladores que planejava ficar baixo até Camarillo. Ficar abaixo das nuvens. Helicóptero 72 Echo X-Ray. Você vai ficar tão baixo assim até Camarillo?
Sim, senhor. Baixa altitude 2 Echo X-Ray. 2 minutos depois, ele começa a seguir a 101, que ia levá-lo direto para Camarillo. Ele voa ao longo da 101 por mais 2 minutos, até atingir esta parede de nuvens. Faltando 39 quilômetros. Ele estava quase lá. É, quase. Zobayan estava a menos de 10 minutos de levar seus passageiros ao destino. Quando você está próximo de aterrissar, tende a tolerar as condições que poderiam ter feito você não realizar a viagem. A equipe acredita que Zobayan estava sofrendo de uma condição conhecida como viés de continuidade de plano, quando decidiu continuar apesar da deterioração das condições climáticas. O viés de continuidade de plano é um viés inconsciente de continuar com o plano original mesmo quando as condições mudam. Em um ambiente de aviação, isso pode ser mortífero. Não demorou muito para as coisas começarem a dar errado assim que ele entrou naquela nuvem. Em vez de dar a volta, Zobayan decide subir acima das nuvens. Vamos começar a nossa subida para ir acima das nuvens. Ele começou a inclinar cada vez mais para a esquerda, desceu rapidamente e atingiu a colina aqui. As ações incomuns do piloto levam os investigadores a se perguntar sobre o nível de treinamento que ele recebeu. Ele foi treinado para evitar a IMC e saber o que fazer se entrasse nela. Eles descobrem que Zobayan foi bem treinado para escapar das exatas condições em que ele estava voando. Esse piloto treinou rotineiramente para situações de IMC inadvertidas. Mais do que isso, ele era o piloto-chefe da empresa. Ele estabeleceu os padrões de segurança para todos os pilotos e os treinou sobre como lidar com as situações por instrumentos. Isso é o que foi ensinado a ele. Uma revisão do treinamento de Zobayan mostra que ele foi ensinado a reduzir sua velocidade e usar o piloto automático para subir acima das nuvens. E depois declarar uma emergência. Ele foi bem treinado. Mas Zobayan seguiu seu treinamento? Aqui ele entra em uma área de baixa visibilidade, ainda voando bem acima de 100 nós, sem evidência de desaceleração. Os investigadores sabem que Zobayan não reduziu a velocidade. Eles agora se perguntam se ele acionou o piloto automático. Toque. Vamos iniciar a subida para ficar acima das nuvens. Olha a taxa de subida, 460 metros por minuto. O piloto automático não faria isso. Isso excede a autoridade do sistema de piloto automático. Portanto, essa subida estava sendo controlada manualmente. Muito bem. Nesse momento, ele só tenta ficar acima das nuvens, sem o piloto automático. Quanto mais alto Zobayan sobe na nuvem densa, pior fica a visibilidade. Mas ele jamais pediu ajuda. Ele não relata uma emergência, ele não menciona estar em IMC. A única coisa que ele deveria estar dizendo: Mayday, Mayday, Mayday. Declarando uma emergência e IMC inadvertida. Ele não desacelerou, ele não usou o piloto automático, ele não declarou uma emergência. Ele ignorou o treinamento. Existem procedimentos que devem ser seguidos e você deve ter uma abordagem muito cautelosa para qualquer tipo de condição por instrumento. Isso não ficou evidente na forma como o piloto voou naquele dia. Ao ignorar seu treinamento, Zobayan se viu em uma subida rápida sem visibilidade e sem a ajuda do piloto automático. Condições perfeitas para desorientação espacial. Anne-Marie Landman estuda os efeitos da desorientação espacial em pilotos. Se você tirar a referência visual externa de um piloto, ele ou ela realmente terá que confiar nos instrumentos. Porque se você não tem referência visual externa, qualquer sensação que você sente pode ser muito enganosa. O piloto Ara Zobayan sofreu os efeitos da desorientação depois de voar em nuvens densas? 2 Echo X-Ray, declara intenção. As últimas palavras de Zobayan mostram que foi exatamente isso que aconteceu. Estamos subindo para 1.220 metros, 2 Echo X-Ray. Ouviram isso? Parece que ele perdeu o rumo completamente. A gravação diz aos investigadores que Zobayan acreditava que estava subindo, quando, na verdade, estava descendo rapidamente em direção ao solo, em uma curva acentuada à esquerda. É o que os aviadores chamam de mergulho em espiral. Dá para corrigir a manobra? Não. Em uma área montanhosa, você já era. Você já era mesmo.
A equipe montou a imagem de um piloto que voou em condições ideais para desorientação. O problema do Zobayan começa logo depois que ele voa para a nuvem. Ele decide que a melhor coisa a fazer é voar acima dela. Mas à medida que ele sobe, a visibilidade piora e sua referência à rodovia abaixo e ao horizonte à frente desaparecem rapidamente. É quase impossível para os pilotos determinarem a inclinação e arfagem de uma aeronave sem uma referência visual ao seu entorno. Sem pistas visuais, o corpo humano é incapaz de manter sua orientação espacial. O resultado é a desorientação. Quando a estrada abaixo segue para a esquerda, Zobayan tenta acompanhá-la. Ele põe o helicóptero em uma curva gradual à esquerda. Ele não está olhando para os instrumentos nesse momento. Ele talvez estivesse olhando para baixo para procurar a estrada que estava seguindo antes. 2 Echo X-Ray, identificação. Zobayan agora enfrenta uma distração que torna a situação significativamente pior. Identificação. Ele é obrigado a se identificar para o controlador. Não é só uma distração, pois isso o força a mover a cabeça, o que aumenta o risco de desorientação. Aconselhamos os pilotos a não mexerem a cabeça quando estiverem voando sem referência visual externa. Isso move o fluido nos seus ouvidos internos e o torna um pouco mais suscetível a ilusões. A estrada agora segue para a direita, mas ele a perdeu de vista. Ele está se inclinando cada vez mais para a esquerda, sem nem perceber. 30 segundos para o impacto. A desorientação se instala. A curva é tão gradual e tão lenta que, no início, parece que ele não está sentindo. Então, para ele, ainda parece que ele está voando nivelado. Ele chega a 490 metros e começa a descer, sem nem perceber. É claro que, antes do acidente, o piloto realmente não sabia o que o helicóptero estava fazendo, porque lhe perguntaram a sua intenção e ele indicou que estava subindo para 1.220 metros. Estamos subindo para 1.220 metros, 2 Echo X-Ray. Naquele momento, o helicóptero não estava subindo, estava descendo em direção ao solo e o piloto não percebeu. Ele estava agora em uma descida rápida e provavelmente procurando céu limpo acima, sem perceber o que seus instrumentos estão mostrando. Sem ter referências visuais externas e sem foco em seus instrumentos, isso é muito fácil acontecer e acontece com muita frequência. Ele está tão longe que é como se ele tivesse perdido a sustentação. Está caindo em direção ao solo. Mergulham em espiral. Clássico. Cerca de 1 minuto depois de entrar nas nuvens, ele atinge o solo assim, quase de lado, a mais de 160 nós. E não há sinal de que ele sabia o que estava acontecendo. Kobe Bryant e outras 8 pessoas morreram como resultado de um caso muito comum. Um piloto de helicóptero voando em condições por instrumentos e ficando desorientado. Precisamos de algo para ajudar os pilotos a entender que só porque você sente que seu corpo está sendo empurrado para baixo no assento não significa que você está subindo. Esse dispositivo existe e está ajudando a treinar pilotos na Holanda. O simulador único permite que os pesquisadores reproduzam a sensação de desorientação espacial, sem que os pilotos precisem sair do solo. Muito bem, entendido. Certo, Martin. Como está se sentindo agora? Eu me sinto inclinado para cima. Sente-se inclinado para cima? É. Investigadores que esperam evitar o tipo de acidente que fez Ara Zobayan ficar tão desorientado estão atentos ao trabalho que está sendo feito em laboratórios como este, na Organização Holandesa de Pesquisa Científica Aplicada, ou TNO. Investigamos os efeitos da desorientação espacial no desempenho dos pilotos. Zobayan acreditava que estava subindo, quando na verdade estava descendo, e não sabia que estava em uma curva acentuada à esquerda. Ele estava sofrendo de 2 das ilusões mais comuns que afetam os pilotos: a somatográfica, envolvendo o seu senso de arfagem, e a somatogiratória, envolvendo o seu senso de inclinação. A desorientação espacial é um fator em cerca de 30% dos acidentes fatais de helicóptero. Esta cadeira giratória ajuda os pilotos a experimentar o efeito das inclinações.
a incapacidade de reconhecer que você está em uma curva acentuada. Quando um piloto inicia uma curva, os fluidos no ouvido interno respondem e estão dizendo que ele está em uma curva. Mas depois de um tempo, o fluido meio que se acomoda, então na verdade parece que eles estão voando nivelados novamente. Este piloto está usando os polegares para mostrar a direção em que ele acredita que está virando. Nos primeiros segundos, ele está certo, mas à medida que o fluido em seu ouvido se acomoda, ele não sente mais a curva. Essa é a mesma ilusão que Ara Zobayan experimentou. É por isso que ele nunca percebeu que havia entrado em uma curva gradual à esquerda, quando perdeu de vista a estrada abaixo, mesmo que seus instrumentos estivessem lhe dizendo exatamente isso. Nós os treinamos aqui para realmente confiar em seus instrumentos e se concentrar em seus instrumentos, especialmente em situações de baixa visibilidade. Mas o coração das instalações da TNO é este simulador, chamado de Desdemona. Certo, eis o que vai acontecer. Você só tem que esperar pelo nosso sinal e então só tem que nivelar a aeronave. Mas tem que fazer isso sem os instrumentos, então apenas com base na sua intuição. É um demonstrador de desorientação, que simula com segurança os efeitos de ilusões de afagem e inclinação nos pilotos. É o único no mundo. Certo, Martin. Primeiro você vai voar um pouco para se familiarizar com os controles, está bem? Tudo bem, então, entendido. os instrumentos estão disponíveis. Sim. Certo, vamos iniciar a simulação. Diferentemente dos simuladores que estão presos ao solo, o Desdemona pode simular graus ilimitados de afagem, guinada e inclinação, bem como as forças de aceleração. É muito importante ter um simulador que possa criar uma força constante, ou uma força constante que pareça aceleração. Continue a subir. Continuando a subir. O piloto Martin Kemna está prestes a experimentar a mesma sensação que Zobayan teve momentos antes do acidente. Os instrumentos no simulador estão desligados. Então ele deve confiar apenas em seus sentidos. Martin, como está se sentindo agora? Me sinto reto e nivelado. Vamos aumentar a aceleração e ver como ele sente isso. Agora estamos inclinando a centrífuga e a cabine do simulador está apontando para o centro. Então, para o Martin, parece que ele está mesmo acelerando. A aceleração faz com que ele se engane sobre o que realmente está acontecendo. Certo, Martin, o que está sentindo agora? Inclinado para cima. E o que acha que a aeronave está fazendo agora? Estamos subindo agora. Se você está acelerando para frente, sim, os pelinhos em seu ouvido interno darão um sinal constante que é o mesmo que você estivesse sendo inclinado para cima. Estamos subindo para 1.220 metros, 2 Echo X-Ray. É a ilusão exata que fez Ara Zobayan acreditar que estava subindo, quando seu helicóptero estava em uma descida acentuada. Muito bem, volte a nivelar o nariz. Sim, certo. Pode ver que ele está trazendo o nariz para baixo do horizonte. Para ele, a sensação é de estar nivelado. Vamos mostrar a ele os instrumentos? Ah, meu Deus, estou com o nariz para baixo em 20 graus. Certo, pode recuperar? Esperamos que isso os ajude a reconhecer a desorientação espacial quando ela ocorrer. E ensinaremos algumas habilidades que os ajudem a gerenciar a desorientação espacial caso ocorra. Uau! Isso foi loucura, foi uma loucura. Foi. Acredito que, como homenagem às vítimas desse acidente, a indústria precisa perceber o quão comuns e sinistros esses efeitos podem ser e desenvolver melhores padrões de segurança. Como resultado das recomendações da NTSB, a Administração Federal de Aviação está avaliando ferramentas como o Desdemona que podem ser usadas para treinar mais pilotos a reconhecer e lidar com os efeitos da desorientação. A última coisa que a NTSB quer fazer é voltar a investigar esse tipo de acidente novamente. Após a trágica morte dessas pessoas, espero que tenhamos condições de melhorar a segurança na aviação para que isso jamais volte a acontecer. Mas só o tempo dirá.